melhores do que jogar no Flamengo? Que tipo de recado é esse? Vai estar na mão dele. Entrevista do presidente à Rádio CBN. Qual a sua interpretação, Natália? A conversa já começa a ser outra, né? Antes ele era um cara que o Flamengo faria qualquer coisa para que ele ficasse pela importância e pelo significado que ele teve ao Flamengo até aqui. Uma decisão também pressionado por essa situação do Gabigol poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Ele pode sair de graça. Então, e é uma questão que, nitidamente, assim, você vê as aspas do Landim, mudou a situação. Assim, é um cenário bem diferente. E hoje, até, você vê um cenário que para o Gabigol é mais importante para ele a continuidade do que, de repente, para o Flamengo, pensando no time titular hoje. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Inscreva-se aqui no nosso canal novo, dá essa moral pra mim, inscreva-se, deixa o like e ative o sininho. É o seguinte, o Rodolfo Landim concedeu uma entrevista à Rádio CBN e ele falou o seguinte, que o futuro de Gabigol está indefinido, que está nas mãos dele. O Flamengo vai fazer uma proposta e espera que o Gabigol aceite. Se ele não aceitar, ele deve deixar o Flamengo no fim do ano. É isso aí. E se ele for punido pelo CAS no exame antidoping, né? A gente não sabe se vai manter a punição, se vai diminuir, se vai aumentar. A gente não sabe como que vai ficar a situação do Gabigol. Mas o Rodolfo Landim já soltou a letra, soltou o verbo e falou que está nas mãos dele, do Gabigol. Se ele quiser jogar no Flamengo, ele aceita a proposta, senão ele vai sair. É isso que eu entendi, tá bom? Beleza, galera? As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vamos aqui acompanhar este corte. Simbora! Falar de Flamengo agora. Marcos Braz falou sobre a situação de Gabigol, suspenso e com contrato com o Flamengo até o final do ano. O que será que o Marcos Braz pensa sobre tudo isso? Vamos acompanhar. A gente ficou muito preocupado, a gente não contava com o tamanho dessa punição, a gente acreditava muito forte numa advertência, até uma advertência mais dura, severa, deixar claro que o Gabriel fez o teste de sangue logo que chegou. E o teste de sangue deu negativo. Ninguém que quer burlar alguma coisa, algum teste, faz teste de sangue. Então, se ele tivesse qualquer dúvida, qualquer desconforto nisso, ele não iria fazer o teste de sangue. Então, ele fez o teste de sangue e depois ele foi treinar. Gabriel também deu a sua contribuição para isso tudo ficar de uma maneira ácida, mas tem uma questão central que eu preciso falar, que ele tirou o sangue e tirou a urina e não teve absolutamente nada. Dito isso, você tem aí uma maneira de enquadramento que a gente vê que foi muito severa e até o placar de 5-4, eu acho que botou bastante em dúvida se poderia ou não dar uma punição desse tamanho. Tá aí o Marcos Braz reclamando da punição imposta ao Gabigol. Nesse caso aí, do doping ou de uma tentativa de burlar o doping, enfim. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, também falou sobre o futuro de Gabigol. Abre aspas para o presidente Landim. Vamos fazer uma proposta. O Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Então não dá para falar unilateralmente se a gente conta com ele ou não. Certamente vamos querer contar, mas pode ser que ele tenha outras oportunidades melhores do que jogar no Flamengo? Que tipo de recado é esse? Vai estar na mão dele. Entrevista do presidente à Rádio CBN. Qual a sua interpretação, Natália? A conversa já começa a ser outra, né? Antes ele era um cara que o Flamengo faria qualquer coisa para que ele ficasse pela importância e pelo significado que ele teve ao Flamengo até aqui. Temporada passada não foi boa, como coletivamente a temporada do Flamengo não foi boa, e aí o desempenho muito abaixo do Gabigol também. Nessa temporada ele se reapresenta antes, ele treina antes, volta fininho, volta disposto, só que enfrenta um técnico que já demonstrou que não é ele o titular, independente da circunstância. O titular dele é o Pedro. E ele come um banco de reservas e tendo pouca minutagem, inclusive, em determinados jogos do Campeonato Carioca. Quase nenhuma minutagem. Exatamente. E o Pedro metendo gol todo jogo. Exato. E agora você tem... Porque quando o Pedro não estava fazendo gol, havia um clamor da torcida pela entrada do Gabi.
O Pedro está fazendo gol todo jogo. 1, 2 gols, está sendo decisivo. O time está encaixado. E agora tem essa questão do doping. Não dá para brincar com essa galera de doping. Ah, mas ele não se recusou a fazer o exame. Mas a forma como as coisas foram tratadas internamente, a gente não sabe, a gente não estava lá. Né? Então, é uma coisa que deixa em suspenso. É um jogador ainda que, acho que para o Brasil, ele tem espaço em qualquer clube. Qualquer clube. Então, o que eu interpreto da fala do Landim é: o futuro está aberto. Se ele tiver outra proposta, ele achar melhor, o Flamengo não vai se opor. O momento Flamengo e Gabigol é claramente outro, né? Para quem já foi o grande ídolo do Flamengo depois do Zico, tá numa situação meio de queres, não queres, diz. Parece que quando eu era criança, que falar para minha mãe, posso? Ela falava assim, tua cabeça, tua sentença. Ele está deixando meio em aberto aí que se o Gabigol não ficar, a vida continua. E o Flamengo terá que tomar uma decisão também pressionado por essa situação do Gabigol poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Ele pode sair de graça. Né? Então o Flamengo tem que acelerar essa questão. Mas o Landim parece muito mais reticente. Imagina se a gente falasse há 1 ano e meio, 2 anos dessa situação envolvendo o Gabigol, ninguém ia acreditar, né? Ele era um ídolo absoluto, que já não é mais. E precisa ter muito cuidado no tato dessa situação. Se ele vai continuar, se ele vai sair, independentemente do que seja, você não pode ignorar o fato do tamanho que ele tem, né? Você até mencionou a questão do... Talvez seja o maior jogador depois do Zico, pelo carisma, por tudo que conquistou. Então, tem um cuidado para não existir uma ruptura, porque você está falando com alguém que representa muito. Tanto que a torcida, toda hora, como a Nath lembrou, pedia até quando não tinha motivo, porque ele não vinha jogando bem e o Pedro não dava motivos para sair. Então, e é uma questão que, nitidamente, assim, você vê as aspas do Landim, mudou a situação. Assim, é um cenário bem diferente. E hoje, até, você vê um cenário que para o Gabigol é mais importante para ele a continuidade do que, de repente, para o Flamengo. Pensando no time titular hoje, nas peças que o Tite dispõe, como tem jogado. Até o Flamengo, quando contrata o Carlinhos agora, fala que não tem nada a ver com a situação do Gabigol, mas não deixa de ser uma posição que o Gabigol disputaria. Claro que tem, né? Totalmente, porque assim... Hoje tem reserva pro Pedro. Não, e se a decisão se manter da punição, o que você faz? Exato. E assim, o Tite já falou de como enxergava o Gabigol, nem tanto um atacante ali pelo lado, né, para jogar em outra função. Nessa posição que ele disputaria com o Pedro, já chega mais um cara para disputar. E o Carlinhos tem mais a característica do Pedro, né? O cara de referência. Tem mais de área. Você pode discutir a questão do nível técnico, mas de característica Sim. É quem mais se aproxima mesmo. Eu senti nessa fala do Landim, óbvio, ele falou, vamos tentar, vamos fazer proposta e tal, mas é isso que vocês falaram. Já não é mais aquele intocável... Vamos fazer, não foi, eu não senti, vamos fazer de tudo para ele ficar. O Flamengo bem hoje, diferente, né? O Flamengo hoje depende menos do Gabigol, né? Precisa menos do Gabigol, a verdade é essa, do que já precisou. E sobre essa história, eu acho que cronologicamente ele é o maior depois do Zico. Alguns até acham na história toda do Flamengo, aí eu acho um pouco demais. Mas cronologicamente... Não tenho dúvida. O cara que dá uma Libertadores como deu, com 2 gols nos poucos minutos que tinha, virando o jogo contra o River Plate, isso é para sempre. Fora que ele não fez só isso. E ele fez gol na final contra o Atlético Paranaense. Ele foi bem demais nos brasileiros que o Flamengo ganhou, especialmente de 2019. Até na Libertadores que o Flamengo perdeu a final para o Palmeiras, ele também fez gol na final. Mesmo com o Pedro, era mais difícil a gente imaginar um Flamengo sem Gabi. Hoje já não é tanto. Hoje o time está encaixado. Pode ser o futebol que algumas pessoas não gostam, acham muito burocrático, mas hoje o Flamengo tem vida sem o Gabi, tem uma boa vida, porque é um time que está num funcionamento muito correto ali, coletivo, né? Daquilo que pensa o Tite de futebol. E do que pensa o Tite de futebol, os jogadores de lado ele tem e o jogador de referência ele tem. E o Flamengo dá sinais de que quer uma outra vida, né, Nath? Porque quando traz um jogador como o Carlinhos, claro que... tecnicamente não há comparação entre os dois, mas é um sinal do que se pretende no posicionamento em campo, que tipo de jogador no elenco, né? Essa coisa do cara de referência. Tem muito a ver também com o Tite ser o técnico, com a cabeça do Tite, com as ideias do Tite. Qualquer outro time do Brasil, contratação do Gabigol hoje é uma contratação para lotar aeroporto. Pra bombar, sim. Não é não? Claro. Sim.
Vamos pensar, vamos limitar só os times que estão na Libertadores, que são Palmeiras, Galo, Grêmio, São Paulo, Acho que só o Inter, né? Botafogo, mas o Inter não tá Não, velho. na Sul-Americana. Na Tô Sul. falando só de Libertadores. Vamos pensar, pô, o Inter? No Inter não jogaria o Gabigol? Já que vocês Jogaria. Não, jogaria. Grêmio. Mas que tem de jogador de frente ali, Grêmio Ó, chega Grêmio, como protagonista. o Grêmio é protagonista. Palmeiras. Joga. E o Joga o Gabigol ainda, hoje? E ainda pro Ou não? Palmeiras seria a questão Joga de... muito. Sai o Endrick e entra a Gabi. E ter do cara que tá competindo comigo, os clubes, né, disputando o título, e aí você tira o cara que representa tanto, seria um negócio Botafogo. fácil. Joga. E se joga nesse, joga nos outros. São Paulo. Não precisa nem ir para os outros. Tricolor do Morumbi. Opa. Gabigol é o novo reforço, já pensou? E aí? E aí fica muito bem Nosso servido. amigo Viola ia no aeroporto receber o Gabigol? Ele Até o foi- corneteiro ia. Ele Ele foi, ia pedir o dia aqui e ia falar, ó, ele foi em situações menos fantásticas, não iria nessa. Mas em qualquer time que o Gabigol chegasse, óbvio que seria uma contratação bombástica e tal, mas a cobrança vai ser enorme em cima deles, caso ele vá para qualquer um desses. Corinthians, que chegou a sondá-lo, chegou a tentar a contratação do Gabigol, ele tem que responder dentro de campo. E tem esse problema da possível suspensão por doping, né? Exato. Que não sejam 2 anos, que seja reduzida, não sei. Os especialistas em doping dizem que sempre no Pode doping aumentar? acima. Não, Pode. também a maioria pode das vezes diminuir. que ele recorre, no caso, tem... É uma coisa muito séria. O doping é um negócio, assim, né? A gente Tem vê um nó nos pra casos desatar aí. olímpicos como as coisas são tratadas, eles são muito rigorosos. E no caso do Gabigol, não é nem a questão do doping em si, né? Porque o dele... É a postura no doping. É o protocolo. O protocolo é rígido e tem que ser rígido. Porque a gente não está acostumado no futebol, mas assim, a seriedade desse processo, toda a lisura que tem que ter, isso tem que ser muito respeitado. Porque é uma questão que vai muito Na além. fala do Marcos Braz, ele deixa claro que para ele foi injusto, foi rigoroso. Mas ele não é especialista em doping, Exatamente. né? Além dele Mas ser eles a são parte rigorosos, né? interessada. Porque a questão não é que ele driblou... Aí fala do exame, que ele fez exame de urina, que Então, ele... Tudo bem, Mas ele abriu brechas para driblar o doping. para que as autoridades antidopagem desconfiassem dele, é Só o isso? fato de abrir a brecha já tem punição. Porque não adianta falar, não, ele não estava dopado. Não, ele não driblou o doping. Mas ele abriu brechas, ele abriu fendas ali, buracos, espaços, o procedimento foi muito ruim, foi posterior, a entrega do material foi sem tampa, foi tanta brecha que está no processo que possibilita essa punição só pelo fato de ter atrapalhado o doping. Mesmo que ele não tenha a intenção, eu até acredito que não teve mesmo, o Marcos Braz falou, quem tem a intenção não faz o exame de sangue que ele tinha feito, não faz. Eu falei urina, foi de sangue, na verdade. O de urina é o normal que ele... Mas teve depois o de urina também. né? que ele entregou sem a tampa. Então, é essa a questão. Ele não estava dopado, até onde se sabe, e até o exame de sangue também detectou que não. A intenção talvez não tenha sido essa, mas o procedimento muito ruim. O procedimento já deixa as brechas para punição. E assim, a fala do Marcos Braz, né, para mim, atesta a falta de consciência e a falta de entendimento da seriedade do processo dentro dos clubes do futebol brasileiro. No caso do Flamengo, em específico. Porque a gente não está discutindo, como o professor falou de forma perfeita, a gente não está discutindo se o Gabigol estava com doping ou não. Me parece claro que não estava. Mas a questão é como foi conduzida. Então, assim, o futebol brasileiro, e que seja um caso muito didático daqui para frente, precisa entender a seriedade de todo o processo em si, e não apenas do resultado da questão do doping, do sangue, da urina, mas você tem que conduzir a forma, como é o procedimento, né, o protocolo que se tem em relação a todo o processo do doping, do antidoping no caso. Ele precisa ser muito claro agora para todos os clubes brasileiros. Essa soberba que todo mundo fala, Dom, que na verdade que o Gabigol teria sido soberbo, mas os clubes são soberbos também. Essa fala do Braz mostra isso. O futebol também se acha acima do bem e do mal. Né? É uma postura... Sabe o que é curioso ou estranho, não sei qual é a palavra? O Gabigol foi inscrito pelo Flamengo na Libertadores da América. Tudo bem que são 50 jogadores que podem ser inscritos, Só né? eu não fui inscrito nessas listas aí. Mas camisa 10 do Flamengo na Libertadores, inscrito, Libertadores 2024,
Gabriel Barbosa, professor. É ele, porque o Flamengo põe fé. Algumas coisas da fala do Braz fazem um sentido nessa esperança. Por exemplo, quando ele fala do resultado apertado de 5-4. Sim, isso é fato. Né? Isso Quando é você fato. vai recorrer vindo de um 5-4, você tem mais possibilidades. Quer dizer que 4 caras ali Não votaram condenariam, contra a punição. Votariam contra. Então a coisa é equilibrada, a coisa é polêmica, tem brecha. Mas não venha me dizer que não tem a possibilidade da punição via não estar dopado. Tem. Ter atrapalhado o exame antidoping já é motivo para punição. E o futebol tem que se conscientizar disso, os clubes têm que se conscientizar disso, ele como dirigente tem que se conscientizar disso. Não dá para malhar em ferro frio. Senão acontece o que aconteceu aí, por pura soberba. Presidente Rodolfo Landim, em entrevista à Rádio CBN, ele falou o seguinte: vamos fazer uma proposta. O Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Então não dá para falar unilateralmente se a gente conta com ele ou não. Certamente vamos querer contar, mas pode ser que ele tenha outras oportunidades melhores do que jogar no Flamengo. Vai estar na mão dele. Aí, galera, o que vocês acharam dessa entrevista do Rodolfo Landim à Rádio CBN? Aqui ele fala o seguinte: está nas mãos do Gabigol, vamos fazer uma proposta, certamente vamos querer contar com ele, mas pode ser que ele tenha outras oportunidades melhores. Cara, tá dado o recado, o Flamengo vai fazer uma proposta, não sei o tamanho da proposta, qual o tipo de proposta, fiquei sabendo que seria de 3 anos, mas e o salário? Qual será o tamanho do salário que o Flamengo vai oferecer para o Gabigol, já que o Gabigol foi condenado, está suspenso por tentativa de fraude antidoping, né? Nós não sabemos, galera, o que pode acontecer, né, neste julgamento no CAS, lá na Suíça. A gente não sabe se a pena vai diminuir ou pode aumentar. Se aumentar, esquece, né, cara? Daí o Flamengo vai rescindir com ele, certamente. O Gabigol se envolveu em uma enrascada, galera. Que fria que se envolveu o Gabigol, cara. Tudo isso é culpa dele, da arrogância dele, porque ele não soube tratar bem os caras, né? Ele não foi pego no doping. Então, cara, foi constatado nos exames que o Gabigol estava limpo, estava puro. Porém, o que ferrou ele foi o tratamento, foi a arrogância, né, dele com os agentes do antidoping. Pois é, Gabigol, você que procurou isso, né, cara? Que isso sirva de lição para você e para outros jogadores do Flamengo e também de outros clubes, né? Muito obrigado a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!